O grande assunto do filme Barbie é o feminismo. E o filme não deixa hora nenhuma de negar isso. Ele se assume como um filme feminista, claramente. A história do filme, basicamente, é que a Barbie vive na Barbilândia, junto com outras várias Barbies e outros vários Kens. E na Barbilândia, as Barbies são dominantes. Uma delas é a presidente, a outra é ganhadora do Nobel, a outra é médica. E os Kens vivem às sombras das Barbies. E isso começa a incomodar muito o Ken original, que é o interpretado pelo Ryan Gosling, que é o Ken principal. E então a Barbie se vê obrigada a visitar o mundo real, onde o Ken tem contato com um mundo que é dominado pelos homens. Ele então pesquisa e vê que o responsável por tudo isso é o patriarcado. Então ele leva vários livros para aprender e aplicar na Barbilândia o patriarcado. E funciona muito bem. Os Kens passam a ser dominantes e é o trabalho da Barbie agora salvar a Barbilândia do patriarcado. Bom, é óbvio que isso gerou uma polêmica muito grande. Tem gente falando muito mal do filme, tem gente falando muito bem. É o assunto mais comentado, não só do cinema, mas o assunto mais comentado de forma geral. E qual é a minha opinião? É inegável que existe o machismo. E o feminismo vem justamente para, primeiro, demonstrar isso e, segundo, para fazer com que as coisas passem a ser mais justas. A melhor forma de entender o machismo são nos pequenos gestos que a gente acha normal, mas que, na verdade, não são. Eles são injustos, eles só são normais porque a gente já se acostumou com eles. Eu, por exemplo, tive uma mãe extremamente empreendedora, dedicada, e fez uma empresa de sucesso. E na minha escola, todas as pessoas falavam assim: nossa, seu pai é dono daquela empresa. Aí eu olhava assim: não, é a minha mãe. Aí passava um tempo: nossa, o seu pai é dono daquela empresa. Eu falo: não, é minha mãe. Durante a minha vida escolar toda, sempre repetia a mesma coisa, mas as pessoas sempre falavam porque se tem esse estereótipo que o dono da empresa tem que ser um homem. A minha mãe, além de empresária, ela era quem levava a gente para a escola, buscava a gente da escola, ensinava dever, levava para natação, inglês, essas outras atividades e também fazia o jantar. E assim, na minha forma, pessoal, de ver, muitas vezes ela não teve o reconhecimento que era devido a ela. Muitas vezes ela era a histérica, a louca. Então, o machismo é justamente isso, né? É você ter que se dedicar 2 vezes para receber a metade. Então, assim, é muito positivo que existam pessoas que defendam o feminismo. Esse filme conseguiu contribuir para isso? Essa que é a questão. E na minha opinião, isso não aconteceu. E por que isso não aconteceu? Vários filmes nos permitem essa reflexão que aumentam a nossa compreensão. Os filmes têm um poder incrível de nos colocarmos no lugar do outro. Então, por exemplo, um filme muito bom que serve de exemplo é A Baleia. Que filme lindo! Como que a gente se coloca no lugar daquela pessoa que teve a vida completamente destruída por ser gay e por ter optado por viver um amor homossexual. Como que ele é destruído e se destrói completamente. A gente vê naquele filme, a gente se coloca naquela perspectiva, a gente se solidariza e a gente tem um entendimento maior em relação ao caso e a gente passa a refletir mais sobre até as pequenas atitudes. A gente passa a ser menos tolerante a pensamentos intolerantes. Existem vários filmes que promovem essa reflexão. The Last of Us também, que é uma série recente, mostra como que a ausência de uma pressão social permitiu que um casal homossexual vivesse uma história de amor, mesmo em um contexto de caos. E esse filme não faz com que a gente se sinta assim, depois de ver. Falando assim, nossa, depois de ver esse filme, eu fiquei transformado. Esse filme me impactou de uma maneira muito positiva e me permitiu um processo de evolução. Isso não acontece. E por que isso não acontece? Porque o filme é absolutamente generalista em relação aos homens. Ele parte do princípio que, na Barbilândia, todas as Barbies eram dominantes e quando eles chegam no mundo real, todos os homens são dominantes. Todos os homens têm o poder na mão. E isso, gente, de fato, não é verdade. A verdade é que, por mais que seja mais difícil para as mulheres chegarem em posições de liderança, é fato que a porta sempre está muito mais aberta para quem nasceu em uma família rica e tradicional do que para quem nasceu numa comunidade, numa favela, por exemplo. A vida vai ser mais fácil para a filha, por exemplo, da Margot Robbie, que é essa grande estrela de Hollywood, ou para o filho de um morador de uma favela em uma situação de vulnerabilidade social extrema. Então, isso é óbvio. Além disso, o filme ataca muito, mas ele não se propõe a esse processo de reconciliação. Na Barbilândia, todas as Barbies eram dominantes. O Ken vivia à sombra da Barbie. E aí depois ele volta para a Barbilândia, muda essa realidade, faz com que os Kens sejam dominantes. Aí a Barbie consegue reverter esse quadro de novo, mas não existe um momento de reconciliação.
relação no seguinte sentido: olha, eu não preciso ser dominante, você também não precisa ser dominante, a gente pode construir algo que seja justo para os dois. A gente pode construir uma sociedade que a mulher não abre mão do trabalho e que o homem cuide da criança, lave a louça, varra a casa. Então, por que não construir uma sociedade igual? Então, assim, no filme, inclusive, a conclusão é o seguinte, ó, parabéns, Barbie, você acabou com o patriarcado do Ken. Mas não existe aquela coisa assim, parabéns, Barbie, você acabou com o patriarcado do Ken e vocês puderam ter uma reflexão sobre o tipo de relacionamento com os Kens que vocês querem ter daqui pra frente. Um relacionamento mais saudável, um relacionamento onde vocês dividem as posições de poder, dividem as funções dentro de casa. Não aconteceu isso. Então, é um daqueles filmes que não contribui para que exista, de fato, uma transformação na sociedade. Contribui muito mais para que haja revanchismo, haja a perda da habilidade de se dialogar a respeito de um tema sério, um tema que é extremamente relevante para a nossa sociedade. Agora, por que os estúdios fazem isso? Qual que é o objetivo? Gente, é fato que as opiniões extremas têm mais espaço. A gente vê nas eleições, por exemplo, seja no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, as opiniões de centro, as opiniões sensatas, cada vez têm menos espaço, né? O que dá ibope são opiniões muito extremas de qualquer um dos lados. Esse vídeo mesmo, se eu fizesse um vídeo assim, não, tem que ser feminista mesmo, tem que acabar com os homens, eu sou homem, mas eu mereço ser desconstruído, o que a gente fez, tá? Ia bombar. Se eu fizesse também um vídeo falando assim que esse filme é lacração pura, estamos cansados, querem acabar com os homens, também iria dar muito certo. Então, o fato é que as pessoas têm cada vez menos paciência com opiniões mais sensatas. As pessoas querem rasgar e os estúdios vão nessa direção. Eles querem o que vai dar ibope, o que vai dar retorno financeiro para eles. Como eu disse, Barbie é o assunto do momento e isso prova que a estratégia deu certo. Esse tipo de diálogo exacerbado, extremista, vai ser bom para a sociedade? Não, mas é aquela questão. Igual no filme mesmo, a gente faz a Barbie que vende. Se vai vender, a gente faz e pronto.